Estamos de volta com o Manhã no Ar. No próximo domingo, dia 18, é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. A doença, que é um problema de saúde pública no Brasil, traz sérias consequências ao viciado e a quem convive com ele, que está ligado diretamente a casos de violência familiar. Segundo uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, 83% das agressões domésticas têm relação com o consumo de bebidas alcoólicas. Elas são legalizadas em todo o Brasil, comercializadas livremente em bares e, ao mesmo tempo, protagonistas de um problema de saúde pública, o alcoolismo. O alcoolismo é uma doença, né? Essa doença é chamada dependência química. É uma doença crônica, existe tratamento, existe controle, né? Mas a gente tem que ter em mente que é uma doença crônica, que vai precisar de um tratamento continuado. E que esse tratamento não é uma receita de bolo para todas as pessoas, né? Ela é bem diferenciada, individualizada. Cada pessoa tem um tratamento diferente. E nem é preciso ir longe para encontrar quem esteja lutando contra essa doença. Este dependente químico, que aqui vamos chamar de Fernando, conheceu o álcool ainda jovem, aos 17 anos. 6 anos depois, o vício já havia se instalado. Se tornou um problema para mim porque eu não tinha um controle da situação. Começava, bebia um certo por horas e depois tinha pagamento. No outro dia eu não lembrava. Ia de um lugar ao outro, mas não tinha lembranças, fazia as besteiradas todas. Não lembrava. Quando eu caí na minha realidade, eu estava só já, separado da minha esposa, longe das minhas filhas. E aí eu vi que a situação era grave, né? Em um dos momentos mais duros do vício, Fernando foi achado caído pela mulher, que na época ainda era noiva. Eu tava, tipo assim, numa parada de ônibus esperando para ir pro trabalho, né? E aí o ônibus encostou um pouco. Comecei a olhar assim ao redor, eu achei estranho aquele homem caído lá no chão, né? E olhei assim de longe. Aí eu fiquei assim imaginando, esse parece com... fui lá. Mas como a rota ia me pegar, eu falei, se eu for sair, a rota vai passar e eu vou ficar. No impulso, eu digo, vou lá. E ao chegar lá, conferi que era ele. Aquilo foi um choque, como se o meu chão tivesse aberto, né? Eu pensei, como que eu vou casar com uma pessoa assim? O alcoolismo é uma doença devastadora, com efeitos que vão desde os psicológicos aos físicos. O álcool ele causa problemas desde o cérebro até o dedão do pé, né? Desde neuropatia periférica até problemas mesmo, os mais comuns, né? De câncer de estômago, de cirrose, de problemas de pele pela falta de vitamina B, problemas de memória, esquecimento, síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é uma demência específica causada pelo álcool. Um problema de saúde pública que também é caso de polícia. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo, em mais de 100 cidades brasileiras, revela que houve violência em 35% das residências. E em mais de 17% dos casos, o consumo de álcool estava presente. Os dados ainda mostram que a maioria dos agressores é do sexo masculino. São 60% dos casos nossos relacionado com o alcoolismo, né? O próprio autor, ele era uma pessoa boa, não agredia a vítima e passa a agredir a vítima após se tornar um ébrio. A mulher é a maior vítima. Por quê? Porque às vezes ela se nega a fazer um jantar 3 horas da manhã, quando ele chega, aí ele bate nela. Se nega a manter relações sexuais do estado que ele está, porque às vezes ele está vomitado, todo sujo, ela se nega. Se nega que ele durma na cama dela, que está tudo limpinha, aí apanha também. Então são vários relatos que eu tenho para falar de mulheres que apontam causas, mas o fundo é o álcool. O que está destruindo aquela família é o álcool. O álcool ele é bifásico, tem a primeira fase que é a fase de euforia e tem a segunda fase que é a fase depressiva, né? Então todas as pessoas elas vão passar por essas duas fases. Algumas pessoas vão ser mais exacerbadas do que outras, né? Então, nessa primeira fase, que é a fase da euforia, que a pessoa bebe, ela relaxa, ela se solta, ela ri mais alto, né? A pessoa também tem uma tendência a ficar mais agressiva, e principalmente heteroagressiva. O que é isso, heteroagressividade? É agressividade contra terceiros.
Então, tem um risco muito aumentado de ter agressividade contra terceiros, principalmente quando essa pessoa é confrontada. É em salas como essa do grupo Alcoólicos Anônimos que muitos casos de alcoolismo começam a ser tratados. A entidade é uma irmandade mundial onde homens e mulheres se ajudam a permanecer sóbrios. São mais de 120 mil grupos espalhados em 186 países. As reuniões que acontecem aqui têm ajudado milhões de pessoas. Dentro da sociedade contemporânea, eu diria que o papel do AA é altamente significativo porque o AA faz o papel que o Estado deveria fazer. Isso por si só já representa algo significante. O dever do Estado, que não é a nossa abordagem aqui, ele deixa de ser efetuado quando deveria ser tratado de outra forma. Quem faz são os grupos de autoajuda, entre eles o AA, narcóticos, neuróticos, as ONGs de um modo geral. A cada reunião, os membros compartilham experiências e encontram forças um no outro para manter a sobriedade. Os encontros acontecem 3 vezes na semana. É um processo socratiano. Conhece-te a ti mesmo. Quando você começa a olhar sua própria fragilidade, você vai descobrir nas informações, nas trocas de experiência, como é que eles, os companheiros, as pessoas, homens e mulheres, jovens e idosos, o que eles fizeram? O que foi feito? É pensando esses pequenos exemplos que eles vão achando essa identificação. E isso é altamente favorecedor. Além dos alcoólicos anônimos, também é possível buscar ajuda junto aos CAPs, os Centros de Atenção Psicossociais espalhados pela cidade. Como é uma doença crônica, o alcoolismo não tem cura, mas com o acompanhamento é possível manter a sobriedade até o fim da vida. O Fernando, do início da reportagem, já está limpo do álcool há 5 meses. A esperança é que nós permanecemos sóbrios aí de 24 em 24 horas durante um longo período. E na nossa entrevista do dia, o assunto continua sendo o alcoolismo. Além dos casos de violência, o consumo de bebida também é responsável por vários danos à saúde. O coração é um dos órgãos mais afetados. Pesquisas apontam que ele é um fator determinante de doenças cardíacas, mesmo em pacientes que não têm um histórico familiar do problema. Para dar mais detalhes sobre esses efeitos negativos do álcool para o coração, a gente recebe o cardiologista Rizieri Gomes. Bom dia, doutor. Pronunciei certo? Perfeito, perfeito. Bom dia, Wilson. Bom dia. Bom, doutor, eu queria que você começasse falando para a gente quais os danos que o consumo da bebida alcoólica causa ao organismo. Então, os danos são diversos, Wilson. Os mais frequentes, principalmente sobre o coração, ele afeta diretamente a célula do coração, a célula muscular, fazendo com que você tenha inicialmente uma dificuldade da dilatação do coração. Então você tem uma restrição porque a parede vai começar a ficar hipertrófica, fica aumentada. E num segundo momento, já com o uso crônico, o coração começa a se dilatar. Então essa dilatação ela é extremamente preocupante porque ela é irreversível. Uma vez com o coração dilatado, ele não volta a encolher novamente pelo fato de a gente interromper o uso da bebida alcoólica. Bom, o que o senhor está falando é que os danos causados pelo alcoolismo, em algum momento ele não tem mais volta, mesmo que a pessoa pare de beber. Mesmo que pare de beber. Mas é importante ressaltar que se a gente tem o dano estabelecido e a pessoa continua bebendo, piora. Esse dano vai piorar, aumentando inclusive riscos de mortalidade. Existem alguns estudos, até apontados na última pesquisa, nos últimos dados da Organização Mundial de Saúde, que foram em 2014, que o paciente com doença estabelecida no músculo cardíaco, que mantém o consumo de bebida alcoólica acima dos níveis considerados como moderado, ele aumenta o risco de mortalidade nos próximos 4 anos em 50%. Ou seja, a cada 2... Um pode vir a falecer em 4 anos. E qual a faixa etária das pessoas aí que são mais afetadas com esses problemas? De 35 a 55 anos. Existe um nível seguro para consumir bebida alcoólica? A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda o consumo, não recomenda, ela diz ser seguro o consumo de 6 gramas dias de álcool. A Organização Mundial de Saúde, ela classifica como consumo moderado
a utilização de 2 doses a cada 24 horas, onde uma dose ela tem cerca de 10 gramas de álcool. Esse consumo ele tem que ser abstêmico de 2 dias da semana, ou seja, 2 dias você tem que interromper o uso do álcool. Isso é considerado um consumo moderado. Só para a gente ter uma ideia de quantidade, nós estamos falando que uma dose tem cerca de 285 ml de cerveja, menos de uma latinha. 120 ml de vinho e 30 ml de uísque. Fazer uma refeição, por exemplo, vai no restaurante numa sexta-feira, tomar um copinho, não tem problema, né? É seguro, para consumo moderado. Agora, muita gente ainda tem resistência em admitir que é alcoólatra, porque é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, eu bebo, mas na hora que eu quiser parar de beber, eu paro. Isso é um conceito que é difícil da gente determinar, porque até mesmo no consultório as pessoas, eu faço uma utilização social, né? Esse é um conceito que você tem dificuldade de mensurar, porque o consumo moderado, quando não regrado, segundo a Organização Mundial de Saúde, ele depende de pessoa para pessoa. Eu falo, eu bebo moderadamente. O teu moderado pode ser acima do nível normal, o do teu vizinho ele pode ser dentro da normalidade. Então, é importante a gente focar nesta quantidade que é recomendável, porque isso existe pesquisa em cima disso. Existem dados que mostram que esse consumo moderado não traz grandes danos à saúde. Quanto mais você bebe, mais resistência o seu organismo tem à bebida alcoólica, ou seja, quanto mais você bebe, mais você demora a ficar embriagado, por exemplo? Sim, isso a gente chama de tolerância, que é um dos sinais do alcoolismo. Tá? Então, quando uma pessoa bebe em grande quantidade, onde ela não sente os efeitos da intoxicação alcoólica, isso já é um sinal do alcoolismo, porque o teu organismo vai adaptando aquele consumo de álcool, metabolizando de forma mais rápida e trazendo menos danos alucinógenos para o teu organismo. Então, você fala, eu não fico embriagado com facilidade, ou a cerveja não me faz mal, eu não posso beber vodka. Então quer dizer que esse que se acha forte é o que está mais prejudicado. A situação dele é a mais complicada. É um sinal já do consumo inadvertido de álcool com padrão crônico. A gente não fica tolerante bebendo uma vez no ano, 2 vezes no ano. A tolerância vem com consumo frequente e abusivo. Intoxicação por bebida alcoólica. Demora quanto tempo para você ficar intoxicado? Então, isso depende muito do teu metabolismo. Por exemplo, muitas vezes tem gente que... Existem situações que fazem com que isso aconteça com maior frequência. Por exemplo, quando você vai fazer o consumo de bebida alcoólica em jejum, ou quando você não ingere líquidos ou alimentos ricos em líquidos junto com a bebida alcoólica, o grau de concentração de álcool que fica na tua corrente sanguínea é muito maior. Então, eu quero minimizar o efeito do álcool, sempre fazer ingesta hídrica junto com a bebida alcoólica, ou se alimentar, evitar o consumo de álcool com o estômago vazio, porque são situações que fazem com que o teu organismo absorva com grande quantidade o álcool, aumentando a concentração, propiciando a intoxicação. A intoxicação também depende de metabolismo, ou seja, o homem tem um metabolismo um pouco maior que a mulher, então o número de gramas de álcool para o organismo do homem ficar intoxicado é um pouco maior do que a mulher, porque ele consome mais o álcool de forma muito mais rápida do que a mulher. Então, são situações que diferem de cada organismo e quanto menos frequente você faz o consumo, mais rápido você fica intoxicado, mais rápido você fica embriagado. Então, isso promove uma inflamação do teu fígado de forma temporária, que pode demorar aí de 3, 4 dias para ele se recuperar, às vezes até uma semana. A bebida fica quanto tempo no organismo? Em média, o álcool é completamente metabolizado cerca de 72 horas. Agora, tem gente que, principalmente agora nesse período de festa, de carnaval, que passa 6, 7, 8, 10 horas bebendo seguidamente e vai várias vezes ao banheiro. Qual o dano que isso causa ao organismo da pessoa? O dano, ele é... E eu estou falando assim de imediato. Certo. Assim, o dano imediato é você fazer uma hepatite alcoólica. O risco de morte é alto quando chega nesse caso, sim. Um paciente é admitido com um quadro de hepatite alcoólica, quando em alto grau, pode evoluir em óbito em 3 dias.
Então, as pessoas às vezes não têm a noção do que uma intoxicação repetida e contínua do álcool pode provocar. Desidratação pela diurese aumentada, como você mesmo mencionou, isso afetando rins, causando danos musculares, muitas vezes por cãibra, enfim, danos assim mais imediatos. E se a gente for falar de danos crônicos, a gente está falando de diversas doenças. Por que a gente vai tanto no banheiro quando está bebendo? Porque ele inibe um hormônio chamado antidiurético que a gente tem. Então, o líquido começa a sair com muito mais facilidade. Então, você tem um enchimento da bexiga muito mais rápido. Só para a gente terminar aqui, doutor, qual a orientação para as pessoas? Para quem consome bebida alcoólica em excesso? Porque se eu falar alcoólatra, muita gente vai dizer assim, não, mas eu não sou alcoólatra. É uma definição muito rigorosa, né, para alguns, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, é importante que você monitorize os danos que podem causar ao teu coração, fazendo exames de sangue periódico, você fazendo um check-up, principalmente quando se fala de dano cardíaco, a gente comentou inicialmente que essa doença é absolutamente assintomática na fase inicial para o coração. Até mesmo o dano inicial dele é pouco sintomático. Então, uma avaliação médica periódica, você consegue fazer diagnósticos importantes e você mensurar o quanto o consumo desta droga, digamos assim, atrapalha o teu dia a dia. Então, isso busque ajuda, porque a dependência química, muitas vezes a gente não é sinal de fraqueza não conseguir se livrar. Né? A avaliação psiquiátrica, acompanhamento psicológico, porque os sintomas de abstinência do álcool são severos. Muito obrigado, doutor, pela sua participação aqui no Manhã no Ar, trazendo esses esclarecimentos para os nossos telespectadores. Eu conversei aqui com o cardiologista Richeri Gomes. Bom dia para o senhor. Bom dia. E já a gente volta para falar sobre o cadastro e o recadastro do Passa Fácil. Já há, inclusive, uma fila gigantesca no Sinetran. E a gente vai trazer informações para você que ainda não se inscreveu ou não renovou sua inscrição no Sinetran. Vamos falar também de esportes. O sábado é de decisão no Peladão e decisivo para os times que disputam o Barezão 2018. É um instante só.